E se eu te dissesse que a ansiedade não é um problema e que é apenas um sentimento natural do ser humano e que inclusive é necessário? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. A ansiedade é uma espécie de sentimento para proteger você. O problema é que às vezes o seu cérebro esquece de desligar esse alarme e acaba prejudicando os seus dias, causando ansiedade patológica, crise de pânico. E aí o negócio só vai agravando. Eu me chamo Larissa, mas aqui você pode me chamar de Lari. Não sou especialista em ansiedade, não sou médica, não sou terapeuta nem psicóloga, mas eu vivi na prática tudo que a ansiedade pode causar na vida de alguém. E por isso eu resolvi gravar sobre esse assunto, para que o que me ajudou possa ajudar outras pessoas também. E se ao final esse vídeo for útil para você de alguma forma e te ajudar a entender um pouco mais sobre esse sentimento, já clica aqui no joinha e não deixe de se inscrever para mais conteúdos como esse. Tem um documentário na Netflix chamado Explicando a Mente. Inclusive, nesse próprio documentário, comenta sobre essa ansiedade que as pessoas têm e o porquê que ela existe. Basicamente, eu vou dar um exemplo bem simples para você. Vamos supor que você está andando pela rua e um carro em alta velocidade vem em sua direção. É nesse momento que o gatilho de ansiedade é ativado para decidir qual ação você deve tomar, enfim, agir sobre algo em que você deve viver ou morrer. É apenas um alarme acionado como uma espécie de proteção ao seu corpo. O grande problema é quando ele sai do controle, quando você vive constantemente com esse alarme ativado por muitos motivos, e aí cada pessoa tem o seu. É claro que existem diversos tipos de ansiedade. Tem ansiedade que é normal, tem ansiedade que eles chamam de patológica, aí já vem a crise de pânico. Então, isso, o tipo de ansiedade que você tem, no caso, se você precisa de tratamento, só um profissional da saúde vai poder te dizer. E aí que é importante você buscar uma ajuda quando necessário você sentir que é o momento. Eu descobri o que era uma crise de pânico depois de muito tempo sofrendo com isso. Eu tenho lembranças de ter ansiedade e crise de pânico desde criança, mas para mim os sentimentos que eu tinha a respeito disso eram normais, eu só descobri na vida adulta. Por diversos problemas eu resolvi buscar um profissional, resolvi buscar um psiquiatra. Eu não continuei o tratamento com ele na época por uma série de motivos que eu nem me lembro, porque tem muitos anos. Mas eu me lembro de eu relatar para ele o que eu sentia quando eu tinha uma crise de pânico. Eu falava, doutor, às vezes eu tenho a sensação também de que minha barriga, o estômago embrulha, que eu tenho como se fosse um frio na barriga, as mãos congeladas, eu sinto que eu quero chorar, mas eu consigo controlar isso, né? Não deixo ninguém perceber e tal. E eu achava que isso era uma coisa comum, que todo mundo tinha isso. E ele simplesmente parou, olhou pra mim e falou, você tem crise de pânico. E isso pra mim foi um choque, porque eu não tinha noção e eu imaginava que não. Isso não tem nada a ver, não, eu não tenho isso. Até eu demorei a assimilar e entender que de fato aquilo era um problema na minha vida. Pra mim, diversas atitudes que eu tive ao longo dos meus dias funcionaram para lidar com esse sentimento. Algumas técnicas que são ensinadas para lidar com a ansiedade, para mim não funcionaram tão bem porque eu acredito que eu estava um pouco cética a respeito disso. Por exemplo, as técnicas da respiração, a técnica dos 5 sentidos. Você já deve ter ouvido falar dessas técnicas. Se vocês quiserem, depois eu explico um pouco melhor. O que tem funcionado de fato para mim é a autoanálise. Se você parar para analisar o seu corpo, os seus pensamentos, a sua mente, no momento em que você está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, você vai começar a observar que o seu corpo fica sem reação, que os pensamentos que estavam te causando ansiedade, parece que eles começam a desaparecer. Porque é como se o nosso corpo, a nossa mente não gostassem de ser observados. E a partir disso, é uma estratégia que eu percebi que tem funcionado para mim. Lógico, não é a única coisa que eu faço. Eu observei também que mudar a minha rotina, os meus horários, a minha alimentação fez muita diferença. Começar as minhas manhãs de uma forma mais calma e menos atribulada foi o que me deixou também a ter mais consciência sobre o meu dia. Eu, às vezes, começava o meu dia muito ansiosa com todas as atividades que eu tinha para fazer, de todo o meu trabalho, porque hoje eu trabalho home office, então isso fez muita diferença, essa autoanálise e essa mudança na minha rotina e no meu estilo de vida. A partir disso, o que eu posso dizer para você? A autoanálise ela é fundamental para que você consiga, aos poucos, ir trabalhando os seus pensamentos. Você questionar a veracidade deles, para mim, funcionou muito questionar a credibilidade. Uma das coisas mais importantes que as pessoas têm na vida da gente é credibilidade. Tem pessoas que têm ou que não têm credibilidade para você. Questionar os seus pensamentos sobre isso tem credibilidade? Isso é válido? O quanto de credibilidade esse pensamento tem sobre a minha vida, sobre o que eu estou pensando?
Porque muitas pessoas vão chegar no ponto de que eu não sei de onde vem uma crise de pânico. E é verdade, quando ela vem, ela não necessariamente vem de um momento daquele pensamento exato que você está tendo. Ela vem de uma série de pensamentos que vai acontecendo ao longo do dia e que vai ativando gatilhos. Sem perceber, a crise de pânico veio do nada. Quando na verdade ela não veio do nada, ela veio do seu dia inteiro de pensamentos negativos, de tristeza, de remoção que você teve ao longo do seu dia. E não pense que a autoanálise é milagre. Isso é constância, é você fazer isso com frequência, é você analisar os seus pensamentos e, poxa, você percebeu naquele exato momento que você está tendo um pensamento negativo, bloqueia. Para ele naquele exato momento, não finalize o pensamento, não conclua esse pensamento. E analise o porquê que ele surgiu, o que ele está acontecendo naquele momento, o que ativou aquela ansiedade, o que ativou aquele gatilho de nervoso, de estresse. Claro, no próximo vídeo eu posso deixar para vocês como eu tenho feito com a minha rotina, o que eu tenho feito para melhorar nesses aspectos, inclusive a atividade física regular também tem ajudado, porque ajuda a aliviar aquele estresse, aquela tensão, libera dopamina, deixa a gente mais leve, aquela sensação de dever cumprido, eu venci mais um dia, consegui concluir. Eu posso contar detalhes para vocês um pouco de como essa rotina, essas alterações que eu fiz na minha rotina tem me ajudado, né? Não que eu estou totalmente liberta da ansiedade, porque ninguém nunca vai se libertar da ansiedade. Afinal de contas, como eu disse pra vocês, ela é um sentimento, não um problema. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo fez sentido pra você, não esquece de me deixar o seu comentário, de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.